Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Brian, tenho 28 anos de idade, sou natural aqui de Diamantina mesmo, Minas Gerais. Ainda moro aqui. Bom, eu espero muito que esse vídeo, essa sessão de vídeos que outras pessoas estão fazendo aqui ajude vocês a se orientar academicamente e principalmente em relação ao mercado de trabalho, porque eu particularmente gostaria muito que tivesse alguém para poder falar essas coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje, na época que eu estava na universidade. Porque eu sei que o curso de sistemas, em muitos momentos, é um curso meio complexo de entender e saber muito bem qual que é a sua atuação. E eu vou dar aqui o meu ponto de vista, tá? Não quer dizer que ele é o correto, mas ele é o mesmo ponto de vista que tanto eu quanto várias pessoas do meu ciclo, e principalmente que estudaram junto comigo, também compartilham. Bom, eu acredito que a minha carreira não é tão comum assim pro pessoal de sistemas, já que geralmente todo mundo vai para a área do desenvolvimento, e eu fui para um ramo totalmente diferente desse. Mas a carreira é diferente até nesse quesito aqui agora. Atualmente eu estou desempregado, acabei de passar por uma demissão em massa semana passada. Já é a segunda demissão em massa em que me atinge em 4 meses. Nessa última oportunidade eu estava trabalhando como designer de produto sênior em um banco que chama Afins. Eu estava fazendo a fundação desse banco, né, estruturando todas as bases para esse banco, que é um banco digital do interior de São Paulo, funcionar. E acabaram fechando um trimestre no negativo e os diretores mandaram embora uma porrada de gente. Foi uma demissão em massa que atingiu muita gente, atingiu diretores, gerentes. O segundo tópico aqui é se eu fiz algum projeto extracurricular. Bom, eu fiz vários, eu abracei todos que apareceram na minha frente. O primeiro deles foi no segundo período, em que na época existia o Ciências Sem Fronteiras, em que ele parece hoje uma ideia utópica de que o governo pagava tudo pra gente estudar fora do país. E era isso que acontecia, de fato. Fui morar na Flórida, nos Estados Unidos, e fiquei lá por 1 ano e 1 ou 2 meses, não recordo direito mais, mas foi a melhor fase da minha vida, pude aprender muito. Lá a gente podia pegar uma matéria extracurricular, né, que não tivesse a ver com sistemas de informação de fato. Tive a oportunidade de conviver com muita gente de fora, com muita gente de outros países. Isso me desenvolveu como profissional e como pessoa até, né, mas também como profissional no sentido de saber lidar com pessoas e culturas diferentes e não entrar em conflitos por besteira e saber mediar de fato uma conversa com pessoas que pensam diferente de você. Enfim, a experiência lá foi maravilhosa. O sistema de ensino de lá eu acho que é muito mais eficiente do que o daqui e por incrível que pareça é muito mais fácil. A gente tem a impressão de que é mais difícil, mas a real é muito mais fácil, porque tem muito menos decoreba, tem menos provas com grandes pontuações a serem distribuídas, não existe isso de 2 provas de 50-50, então a gente tem muito quiz, a gente é incentivado a estudar um pouquinho todos os dias, tipo, você estuda 5 minutos, 10 minutos por dia, todo dia, acabou, você vai tirar A em tudo, vai tirar mais de 90% em todas as matérias, e assim funciona lá. Voltando de lá, o pessoal de sistemas estava fundando a empresa Júnior, né, a Next Step. A pessoa que ocupava o cargo de vice-diretor de marketing estava prestes a sair e eu acabei ocupando o lugar dele. Então a diretoria se fechou, que era o que a gente precisava de fato para terminar a fundação da empresa Júnior. Se fechou como eu, entrando como como o último diretor, né? E assim eu participei da fundação da empresa Júnior, onde depois eu ocupei o cargo de vice-presidente e depois presidente. A empresa Júnior foi um ótimo movimento que as pessoas do curso trouxeram para o próprio ambiente acadêmico, já que antes disso o curso era simplesmente ir para a aula, sentar na carteira, prestar atenção e só, sabe? Não tinha muita atividade extracurricular a ser feita, não tinha muita interação. E eu aprendi muito com isso e acredito que muita gente aprendeu também com a empresa Júnior. Depois disso eu fiz um estágio na Proesc, eu fui estagiário de TI lá, implantei um sistema de geração de certificados eletrônico e por algumas razões burocráticas do sistema público muitos dos outros trabalhos que eram para eu ter feito acabaram não acontecendo, mas também aprendi muito ali. Me formei um grupo com alguns outros amigos meus em que a gente desenvolvia diversos projetos e diversos eventos na cidade, focado para o pessoal do sistema de informação, para o pessoal da TI, mas também para qualquer outra pessoa que pudesse participar, voltado para o empreendedorismo e inovação. E com isso a gente trouxe, por exemplo, a Uzi Minas, que é uma multinacional, para a cidade, num evento que a gente chamou de Dev Weekend. A gente fez 2 versões deles,
Um deles a gente, no final, criou um hackathon para resolver um problema da prefeitura de turismo, e o segundo deles foi para resolver um problema real da Uzi Minas, e foi muito massa. Participei de Startup Weekend, participei de vários outros eventos, a gente fez bootcamp com palestras, trazendo temas mais atuais, mais por dentro do mercado. Então, assim, atividades extracurriculares eu fiz diversas, já nem sei todas de cabeça mais, mas todas elas me ajudaram muito a aprender a ter o tato de lidar com pessoas, principalmente, né? Desenvolvi um pouco mais esse pensamento sistêmico de se vamos realizar um evento de determinada maneira, a gente precisa seguir determinadas etapas e saber o que é importante e o que não é. E a gente sempre foi um grupo muito unido, em que todo mundo tentava ensinar um ao outro e umas pessoas tinham pontos fortes diferentes das outras e a gente aprendia muito com isso. Então eu aconselho todos vocês a fazerem o máximo de coisas possíveis que vocês puderem fora da sala de aula. Se eu tenho o domínio de alguma língua estrangeira, sim, além do português, né, eu falo inglês e espanhol. O inglês eu aprendi por conta própria e incentivo todas as pessoas a aprenderem o idioma por conta própria. Não é necessário gastar um centavo sequer para aprender, principalmente inglês, porque é um idioma que a gente está muito presente na vida da gente, né? Tudo que é filme, série, música que a gente escuta, a gente tem muito acesso a esse idioma, então eu incentivo muito isso. A maneira com que eu aprendi isso foi porque eu fiquei sabendo de Ciência Sem Fronteiras, eu já tinha uma certa facilidade, eu particularmente tenho uma facilidade de aprender outros idiomas, mas eu fiquei sabendo que existia o Ciência Sem Fronteiras no primeiro período e eu vi um vídeo de uma moça que chama Julia Jolie, ela é uma moça de São Paulo, que foi pela primeira chamada de Ciência Sem Fronteiras e ela estava explicando como que ela aprendeu, como ela ficou fluente em inglês em um ano. Inclusive, se esse vídeo ainda estiver disponível no YouTube, vocês podem buscar e vai ajudar bastante vocês. E sendo assim, eu me incentivei a fazer só pesquisa no Google em inglês, eu mudei o idioma do meu celular para inglês, do computador para inglês, ou seja, eu tentei me submergir ao máximo possível dentro do idioma para que eu pudesse aprender e sozinho, praticando pelo Omegle, não sei se vocês conhecem, é uma plataforma de bate-papo em que você conversa com pessoas de qualquer lugar do mundo, você seleciona o idioma e ele te conecta automaticamente com alguém e aí você consegue aprender um inglês mais prático, porque lá as pessoas não vão conversar da maneira que um livrinho de inglês vai te ensinar, elas vão conversar como eles conversam no dia a dia e isso é muito útil. Então quando eu fui para os Estados Unidos eu já era fluente, por isso até que eu não fiquei estudando inglês por muito tempo lá, e o espanhol eu aprendi lá. A gente tinha a oportunidade de 4 matérias, a gente podia pegar uma matéria extracurricular, então 3 eram relacionadas a sistemas e uma poderia ser relacionada a algum tópico qualquer. E aí eu fiz o exame de proficiência em espanhol, já que eu estava na Flórida e lá muita gente fala espanhol, né? Tem muito latino. Eu vi que seria muito massa se eu aprendesse essa linguagem e que eu teria muita gente para trocar ideia lá. Então eu fiz 2 semestres de espanhol e acabei ficando fluente em espanhol também. Hoje eu já estou um pouco mais enferrujado. Então no inglês eu falo muito fluente, me considero uma pessoa bastante fluente em inglês, mas o espanhol hoje em dia eu já não acho que eu sou fluente mais, eu consigo me virar muito bem. Estive no Chile há pouco tempo atrás, consegui me virar muito bem, mas acho que é só um espanhol avançado mesmo. Falando um pouquinho sobre como o idioma ajuda a gente profissionalmente, né? E na vida no geral, mais uma vez eu sou um dos evangelizadores de aprender outro idioma. A gente muitas vezes acaba chegando num ponto da carreira em que a gente está nadando de braçada e que a gente pode arrumar emprego em qualquer lugar, sabe? E que consegue lidar e arrumar emprego fácil e fazer muita coisa e chamar a atenção no mercado de trabalho para a gente mesmo. Mas se você não tem inglês, você está nadando de braçada só em 2% do mundo. O mundo é muito grande e ficando limitado em português, falando só português, ao meu ver, é um erro grotesco assim, que a gente acaba cometendo. Eu sempre aconselho todo mundo a aprender inglês em primeiro lugar antes de qualquer outra coisa na vida. Mais uma vez, dá para aprender sozinho. Se tiver dificuldade, precisar de um horário para poder estudar com alguém, também não tem problema, pode fazer alguma aula. Mas, no geral, saber outro idioma te ensina a pensar de outras maneiras, te conecta com o mundo. Então, hoje eu me sinto extremamente confortável de ir para qualquer lugar do mundo sem receio. O espanhol também me ajudou muito nisso. E é isso que eu tenho a dizer sobre idiomas. Aprendam, botem em primeiro lugar na lista de vocês, porque vai fazer falta. E se não fizer falta para vocês arrumarem emprego e ficarem bem de vida, vocês vão parar por ali. Porque talvez para poder sair dessa bolha e continuar explorando o mundo e trabalhar em qualquer outro lugar e viajar, fazer um monte de coisa, vocês vão depender do inglês. E sendo fluente em inglês especificamente, né, não sabendo falar só, tendo inglês avançado,
ainda te ajuda muito mais porque te passa credibilidade. Então, muitas vezes vocês vão estar numa reunião, às vezes, numa empresa do Brasil e vai entrar um cliente estrangeiro, vai entrar um parceiro que vai falar um outro idioma e você vai poder ser a pessoa que consegue traduzir, consegue conectar as pessoas e conectar as ideias. E isso é muito massa. Se eu receber alguma proposta fora do país, bom, eu recebi uma proposta que não está muito relacionada a sistemas de informação. Eu tive uma experiência na Itália em 2018. Eles me convidaram para um evento muito massa, em que a intenção deles é promover o conflito entre pessoas de diferentes ideias para que a gente possa aprender com essas outras pessoas e consiga mediar esses conflitos e saiba lidar com isso. E eu fui o cara do Brasil, que eles chamaram, numa instituição que chama Agape, e eles me chamaram para trabalhar lá como voluntário. Eles pagam um determinado salário, mas é bem baixo, então eu recebi essa oportunidade. E recentemente, procurando emprego, eu estava com a oportunidade de trabalhar para uma empresa da Califórnia. Acabou que eu segui até o último estágio, ainda fiz uma etapa extra, mas eu empatei com um cara que tinha 8 anos de mercado, então eles escolheram outro cara, e é isso que eu tenho a dizer sobre oportunidade fora do país. Assim que eu saí da faculdade, eu aceitei o primeiro emprego que me apareceu e foi como administrador de sistemas computacionais no Hospital Nossa Senhora da Saúde, aqui em Diamantina mesmo. Lá acabou que eu era o responsável pela área, então eu tinha os estagiários, o pessoal do CIR, né, me ajudava muito, mas no final das contas eu era quase que o coordenador, eu era meio que o coordenador, eu assinava todas as responsabilidades sobre a área. Porém, eu achei lá um lugar que eu não recomendaria de trabalhar. Não parece que é um lugar que vai se atualizar com o tempo. Então, assim, eu fiquei muito frustrado assim que eu saí da faculdade. Tanto é que com 10 meses lá eu pedi demissão. Não me arrependi por nenhum segundo. E assim que eu pedi demissão veio a pandemia, mas como eu desenho há muito tempo, né, eu comecei a trabalhar como designer gráfico freelancer por 1 ano durante a pandemia, até que eu comecei a estudar sobre a área de design de produtos, né, UX, UI, e consegui uma oportunidade na Fluency Academy, que é uma das maiores escolas de idioma do mundo. E ela ainda estava começando, tinha 80 funcionários só, e quando eu saí tinha mais ou menos 700 funcionários. E eu entrei lá como designer júnior, é um designer generalista, ou seja, eu atuo tanto nas frentes de UX, pesquisa, teste de usabilidade, processo de descoberta, atuava em pares com a Product Manager e também desenhava, então eu também atuava na área de UI, que é desenhar a interface de fato. Entrei lá como júnior, fui promovido a pleno, atuei como sênior, já estava para rolar a promoção, porque para rolar essa atualização, que eles estavam implementando, como a empresa estava crescendo absurdamente, em 2 anos saiu de 80 foi para 700 funcionários, ainda estavam estruturando esse processo. Fui promovido também a Product Manager, né, gerente de produto, em que, graças a Deus, eu tive um mentor muito bom lá, que é meu ex-chefe, que chama Guilherme Kirten, que me ensinou muita coisa sobre visão de produto. Eu estava para administrar 2 squads, um que é o squad de acessibilidade, relacionado a uma guilda que eu fundei lá dentro sobre acessibilidade, em que envolvia várias áreas da empresa, e depois se tornou um squad, eu viria a me tornar o Product Manager deles, e também o Product Manager de um produto em que a equipe de desenvolvimento era lá da Rússia, e era um sistema de vendas de curso comissionado. Então existia uma plataforma, eu ia tomar conta desse produto, porém eu fui promovido numa semana e passei por uma demissão em massa na semana seguinte. Descobriram um rombo no caixa, no financeiro lá, e do dia para a noite demitiram mais de 350 funcionários. Passei uns 2 meses depois de ser demitido, consegui essa outra oportunidade no banco. Então eu estava fundando um banco e mais uma vez aconteceu outra demissão em massa, quase que exatamente da mesma maneira, e eu estava lá. Então atualmente eu estou tirando um tempinho sabático para eu setar novos objetivos. Eu não quero sair aplicando para qualquer vaga que aparecer na minha frente e acabar passando pelo que eu acabei de passar de novo. Então as minhas impressões do mercado de trabalho foram, primeiro, muito frustrantes enquanto eu estava no hospital, mas não desanime, porque o hospital tem uma cultura muito de interior, né? Tem muito jogo político lá dentro, é meio difícil de saber lidar e de atuar de fato em alto nível ali dentro, então foi muito frustrante de cara. Porém, essa oportunidade que eu tive na Fluency como designer de produto, que mais uma vez não é tão relacionada à nossa área assim, mas ao mesmo tempo e ser formado em sistemas é um diferencial enorme para essa área,
porque eu era a pessoa que conseguia comunicar melhor com os desenvolvedores, entendia a linguagem deles, sabia o que dava e o que não dava para fazer. Então, de todos os designers, às vezes eu tinha um pouco mais de tato com eles, e essa troca entre designers e desenvolvedores é primordial para que um produto seja feito, seja construído de uma maneira eficiente para os usuários. Então, isso foi um diferencial muito grande. E aí, essa minha segunda impressão, então, não foi tão ruim assim. Na verdade, eu era apaixonado com o trabalho lá, sou apaixonado com design de produtos, sou apaixonado com product manager. Ainda tenho intenções de atuar na área, mas estou me dando esse tempo e colocando a cabeça no lugar, até porque essa última demissão foi muito recente. E a faculdade fez diferença quando eu entrei na empresa. Esse é um ponto delicado. Eu vejo muita gente de sistema de informação, pelo menos na minha época era assim, enxergando como se a faculdade não nos preparasse para o mercado de trabalho. Ao meu ver, a universidade não te prepara de forma clara. Ela não nos prepara no sentido de ensinar as ferramentas e as técnicas e o que as pessoas estão fazendo no mercado de trabalho hoje. Porém, o curso de sistemas, ele ajuda a desenvolver o seu raciocínio para que você seja uma pessoa que saiba resolver problemas extremamente complexos com mais facilidade. Ou seja, o curso de sistemas, ao meu ver, ele age num nível muito mais profundo do que simplesmente te ensinar aquelas ferramentas e o que as pessoas estão usando no mercado de trabalho. Então a gente vai ali programar em C#, C++, Java, que são linguagens que não são tão utilizadas na maioria das empresas do mercado hoje. Porém, estudar cálculo molda o seu cérebro, molda o seu modo de pensar. Estudar HAL faz a mesma coisa. A lógica computacional foi assim transformador na minha vida. Depois do primeiro período, depois de estudar lógica computacional, eu percebi nitidamente uma facilidade muito maior até em argumentar, em conversar com as pessoas, em entender se existe algum ponto errado em um determinado processo, porque às vezes a gente não percebe, mas a gente consegue visualizar melhor o que está certo, o que não está errado, o que está faltando uma certa lógica ali por trás. Então o curso de sistemas te molda a pensar dessa maneira. E se você souber utilizar isso para ser um bom profissional, eu diria que o curso de sistemas te prepara muito para o mercado de trabalho. Agora, se você fica ali na superfície de ficar indignado o tempo inteiro porque não está ensinando nada que o mercado de trabalho está exigindo, você vai acabar ficando frustrado o tempo inteiro e não vai utilizar desse conhecimento, da capacidade que você tem de resolver problemas complexos durante o curso, para poder se adaptar ao mercado de trabalho. Então, ao meu ver, fazer o curso de Sistemas de Informação na UFJM é uma oportunidade incrível para te desenvolver brio. Brio é uma vontade genuína de tentar conseguir entender as coisas. É aquela vontade de você ler um artigo, você vai tentar resolver um problema e você fica indignado e fala assim, não é possível que esse cara descobriu isso aqui há séculos atrás e eu, que comi bem na infância, tomei água limpa a vida toda, tenho um cérebro do tamanho normal, não é possível que eu não vou conseguir fazer isso aqui. Essa força de vontade, essa garra de conseguir resolver as coisas, eu acho que o curso de sistemas aqui da universidade ensina muito bem pra gente e nos prepara muito bem. Basta você ter a inteligência de usar isso para adaptar para o mercado de trabalho. Essa é a minha visão sobre o que a faculdade o curso no geral me ensinou e me ajudou para o mercado de trabalho. Já a universidade como um todo me ajudou em todos os outros pontos que eu comentei, de saber lidar com as pessoas, de desenvolver projetos, de errar sem ter medo de errar, de criar projetos porque a gente quer criar e porque quer fazer alguma coisa nova, e se não der certo tá tudo bem também, sabe? Já no mercado de trabalho a gente não pode testar com tanta liberdade assim, porque muitas vezes a gente precisa do dinheiro, precisa do emprego, né? A gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então eu aproveitaria todos os momentos da universidade para conseguir fazer isso e errar sem medo. Bom, como conclusão é isso. Eu acho que o curso de sistemas me moldou absurdamente. Abracem todas as oportunidades que vocês puderem dentro do curso de sistemas. Participem de empresa júnior, participem de atlética, façam projeto de iniciação científica, troquem informações com muita gente, cria um networking. Isso é extremamente importante, gente. Conheça gente, sabe? Participe de congressos de empresas juniores e vai conhecer gente do país todo, porque lá na frente, às vezes, essa pessoa vai ter uma oportunidade para você, ou vai conseguir te ajudar em alguma maneira, ou você vai poder ajudar uma outra pessoa em algum projeto, em algum trabalho. Em primeiro lugar, aprenda inglês e aprenda quantos idiomas vocês puderem. Não deixe isso para depois.
Não enrola, começa hoje, não espera segunda-feira, não espera, o início do mês que vem, ano que vem. Não, começa agora, tá? Mude o idioma de todos os dispositivos que você usa para inglês. Tudo que você for pesquisar, pesquisa em inglês. Se você não sabe pesquisar em inglês, cara, tira 30 segundos para ir no Google Tradutor e aprender como que você pesquisa em inglês, porque você vai... isso também te ajuda a aprender e entra de cabeça no idioma. Então, em primeiro lugar, ao meu ver, é sempre isso: aprender inglês ou qualquer outro idioma, saber usar a inteligência que a faculdade está te dando para você se moldar para o mercado de trabalho e aprender as ferramentas que o mercado de trabalho exigem hoje é moleza para quem está, sei lá, passando em TC, e, enfim, cálculo, etc. E é isso, se joguem, conectem-se muito com outras pessoas, vão em festa pra caralho, troquem ideia com muita gente, interajam com muita gente, não fica simplesmente fechado no seu mundinho, sabe? Vai conversar com pessoas de outros cursos, porque essa interação também te molda como pessoa e te molda como profissional. A gente acaba tendo mais tato para poder saber conversar com gente que pensa diferente da gente, e isso é extremamente importante e raro de se achar no mercado de trabalho. É isso que eu tenho de dica para vocês, espero que tenha sido esclarecedor. Esse é o meu ponto de vista. Como eu disse para vocês, alguns outros amigos meus também pensam muito parecido comigo, então acredito que não seja só eu. Se quiserem, podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn. Meu nome é Brian Azevedo, ou Brian Dupin Azevedo, não sei como é que tá lá, mas o Brian é Brian com I. Se quiserem, podem seguir no Instagram, mandar mensagem. Se tiverem alguma dúvida, quiserem trocar uma ideia um pouco mais aprofundada sobre qualquer um desses tópicos que eu falei aqui, estou à disposição. Aproveitem muito, vocês não sabem da oportunidade que vocês têm na mão hoje de estarem cursando esse curso, principalmente na universidade que ainda é considerada boa, né? Ainda não foi desmantelada pelo governo passado, conseguiu resistir. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Estudem bastante, mas não deixem de aproveitar. Última dica final. Se puderem tomar o tempo de vocês para aprender as coisas da faculdade, tomem o tempo de vocês. Não rushem para poder formar regular, porque depois de um tempo, depois que a gente está formado, é que a gente percebe que se eu tivesse formado regular, por exemplo, eu formei regular, porém eu tive Ciências Sem Fronteiras que me prendeu um pouco mais na faculdade, é que a gente percebe que a gente precisa um pouco mais de maturidade para entender certas coisas que o curso está te ensinando. Então tem muita coisa que eu só saquei hoje que a faculdade tentou me ensinar lá atrás. E se a gente formar regular, a gente acaba formando muito novo. E de fato, a gente é muito imaturo para poder conseguir entender tudo. Então, tomem o tempo de vocês, aprendam de fato o que está acontecendo. Não decora. Se tiver que tomar pau, toma um pau, toma dois, que não seja por vagabundagem, mas porque realmente vocês estão querendo aprender. Acho que essas são minhas dicas. E é isso, galera. Muito obrigado.